Abra sua Bíblia, por favor, irmão, no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, no Evangelho de João. A gente, do começo do ano para cá, vem estudando o Evangelho de João. Um mês atrás, mais ou menos, eu li o capítulo 5 com vocês, pelo menos os 14 primeiros versículos. Eu quero voltar a esse texto, capítulo 5, do primeiro versículo até o 14. A gente vai ter um tempo de meditação nessa manhã, nesses versículos. Se bem que o texto todo, ele continua no capítulo todo do capítulo 5. É um texto bastante longo, mas hoje pela manhã a gente vai se deter nos primeiros 14 versículos, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jaziam uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leite e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o que te disse: toma o teu leite e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nos ajuda por meio da Tua palavra e por meio do Teu Espírito a ter não só entendimento, mas ter persuasão. Tua palavra consiga falar no nosso coração. Emoções, distrações, crises. Queremos colocar tudo diante do Teu altar, que a Tua palavra, Senhor, possa nos cativar e nos conduzir. Ensina-nos no caminho que devemos andar, ó Deus. Nos abençoa, Pai, por meio da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. O texto nos diz, eu vou repetir um pouco do que foi falado aqui há mais ou menos um mês. O texto nos diz que era um tempo de festa, e muito provavelmente era tempo de festa de Pentecostes, uma festa que vinha depois da Páscoa. E Jesus, como sendo um judeu que seguia os mandamentos e seguia a lei, ele está participando da festa. Ele vai de novo para Jerusalém por causa disso. Nós falamos sobre isso, a importância que a gente precisa dar ao culto público, à participação de estar junto com o povo, não apenas nossa comunhão com Deus particular e privada, mas estar junto, participar das cerimônias, participar desse culto público. Mas aí o texto começa a descrever para nós o lugar onde Jesus estava. Disse que existia ali, junto da porta das ovelhas,
Esse lugar da porta das ovelhas provavelmente era o lugar onde entrava as ovelhas que iam ser sacrificadas. Era o lugar onde as pessoas compravam as ovelhas que iam servir para o culto que elas iriam dar. Você tem que lembrar que naquela época, alguém que queria oferecer a Deus um culto precisava antes pagar a sua culpa, e a maneira de pagar a culpa era uma oferta pelo pecado através da morte de um animal. Então, provavelmente, essa porta da ovelha era o lugar onde tinha tipo um mercado de animais, onde o judeu que vinha de fora comprava o seu animal a fim de sacrificar para o culto. E Jesus chegou até um tanque que provavelmente ficava na região posterior ao templo, um tanque com 5 pavilhões, portanto um tanque bem grande, bem maior do que o templo dessa igreja. E esse tanque era um tanque abastecido por águas, tudo indica, subterrâneas. Portanto, era um tanque de transbordamento. E os sacerdotes pegavam a água desse lugar. Talvez eles pegassem através de bacia, ou através de cântaros, dos recipientes que se tinha naquela época, ou talvez eles tenham feito dutos que coletavam a água desse tanque em direção aos processos deles de purificação. Portanto, esse lugar aqui, que era um lugar bem público, um lugar que se preparava para ir em direção ao altar, para prestar culto ao Senhor, também era o lugar do derramamento. Me parece, Calvino fala isso, que a palavra Betesda, do hebraico, ao que tudo indica, é o tanque, o lugar do derramamento, por 2 causas. O primeiro é essa, que é uma assistência subterrânea de águas, que fazia com que aquelas águas se renovassem e se derramassem. Se elas não fossem tiradas, elas simplesmente transbordavam. Mas o segundo motivo é porque havia ali um milagre que acontecia, e um milagre acontecia nas águas, fazendo as águas de alguma maneira se mexerem, que era através de um anjo enviado por Deus, que daqui a pouco o texto vem dizer para nós. Mas o que é bom a gente entender era o processo. Alguém está vindo adorar, então ele precisava lembrar que ele vinha em impureza, ele vinha no pecado, então ele precisava trazer algum animal para o sacrifício, e não só o animal para o sacrifício, mas ele mesmo precisava se purificar. E os tanques não eram só piscinas públicas, por assim dizer, lugar para diversão, mas era um lugar onde você ia se purificar cultualmente, ritualmente, em direção ao culto que você ia participar. Isso mostra para a gente que desde a antiguidade a gente presta culto ao Senhor, não apenas no templo, mas quando a gente vai prestar culto ao Senhor, evoca de nós, não é exigido, mas evoca de nós um preparo. A gente não vem oferecer-se a Deus de qualquer jeito. Antigamente, o entendimento dessa preparação era o tipo de roupa que a gente vestia para vir para o templo. Então, era costume, ainda peguei esse costume ali na minha infância, o costume era você botar uma roupa muito boa para ir para a igreja, talvez a melhor roupa que você tivesse, para poder você prestar culto ao Senhor, e não apenas no culto do Natal, ou num culto festivo, mas o culto, na hora que você vai para o culto, bota uma roupa boa. Isso era o costume há algum tempo atrás, mas esse costume era expressando esse cuidado. Não era só a roupa, mas era assim, tenho que me lembrar para onde é que eu estou indo, eu tenho que me lembrar do que é que eu vou fazer, eu vou cultuar a Deus, então eu me preparo cerimonialmente, por assim dizer. É claro que as leis cerimoniais, elas não prestam mais ao Novo Testamento, à Nova Aliança, mas a gente pode depreender dela lições. A gente vem ao culto como grupo, como corpo, como igreja, a gente prepara o coração, a gente diz para Deus: eu quero, Senhor, eu quero te conhecer um pouco mais, Senhor, eu quero ouvir tua voz, talvez ser corrigido, eu preciso, Senhor, que o Senhor se derrame sobre mim, eu preciso de ti. Então o culto que fazemos não é
uma cerimônia, por assim dizer. Não é simplesmente uma performance. Diz respeito à alma, diz respeito ao coração, diz respeito a desejo, diz respeito a uma necessidade que temos de Deus. E tudo isso evoca uma preparação. Nós nos preparamos para o culto. E eu digo para você que o preparo do pregador para a mensagem, ele acontece durante a semana. A gente vai lá estudando e vai preparando aquilo que vai ser pregado. Entretanto, o preparo para o culto se dá justamente no coração, não na mente. É quando a gente descobre, a gente vai sendo persuadido pela necessidade que a gente tem de Deus. Esse tanque está ali colocado no lugar, em direção ao culto, para que as pessoas pudessem se preparar antes de entrar propriamente assim no templo, no lugar do culto. Esse lugar chamado Betesda, o lugar do derramamento, ao que tudo indica, era um lugar um pouquinho diferente dos outros tanques de purificação que havia em Jerusalém. Por que era diferente? Diz o versículo 3, veja. O que estava ali, o grupo de pessoas, não era pequeno, era uma multidão. Além do tamanho do tanque ser muito grande, também a multidão estava lá por causa do milagre que acontecia, vez por outra, naquele lugar. E o povo que ia para aquele lugar eram os enfermos, os cegos, os coxos e os paralíticos. E é interessante, porque veja, o texto fala para a gente que a pessoa que foi curada, o homem que tinha 38 anos num leito, depois ele se encontra com Jesus dentro do templo. Eu queria ressaltar isso aqui um pouquinho antes. Muitos desses que estavam fora eram pessoas que não poderiam entrar no templo para cultuar, devido às suas debilidades físicas. Alguns deles tinham que ficar à porta do templo e não podiam entrar para cultuar. Isso quer dizer que esse lugar de preparação para o templo, esse especificamente, era um lugar onde as pessoas talvez simplesmente estivessem à espera do milagre. Não estavam esperando cultuar, mas simplesmente um milagre. Porque elas eram incapazes talvez de chegar até o templo e poder adorar ao Senhor. Então vamos ficar por aqui, o nosso culto fica aqui, porque o que a gente quer de Deus a gente adquire aqui. Isso mostra para mim, em certo grau, que aquela multidão não estava afeita necessariamente a Deus. Seus afetos, seu coração não era necessariamente a Deus, mas era sobretudo ao milagre. Ao que Deus poderia fazer por elas. Eu vou pegar outro microfone. Ao que Deus poderia fazer por elas. E isso, parece-me, tem sido uma constante na história do cristianismo. As pessoas irem em direção a Deus, mas elas ficam no meio do caminho. Elas vão, mas elas não vão até Deus, elas vão até as obras de Deus. Elas vão até os milagres, elas vão até as suas necessidades serem supridas. Quantas pessoas que entram na igreja, quantas pessoas que aderem a Cristo para terem seus problemas solucionados. E isso é a parábola que Jesus conta do reino, quando fala do semeador, saiu a semear. Ele fala que algumas pessoas, elas quando têm o evangelho, quando têm a doutrina dentro de si, elas começam até a florescer. Mas aí vem os cuidados terreais, vem as circunstâncias do mundo, e assaltam o seu coração de tal maneira que elas não estão mais à disposição de Deus. Elas não querem mais Deus, elas simplesmente querem as mãos de Deus, as bênçãos de Deus, e assim elas se tornam infrutíferas. Ou seja, o tipo de relação que pessoas que são assim na alma, por assim dizer, né? São coxos na alma, cegos na alma, são debilitados, paralíticos na alma,
Pessoas assim, elas querem que Deus conserte as situações das suas vidas. E digo para você, Deus conserta. E Deus o faz não necessariamente para que tenha adeptos. Ou seja, Deus consegue e quer muitas vezes curar pessoas que nunca seguirão a Ele. Ele faz milagres dentro da igreja e faz milagres fora da igreja. E essa é a maneira muitas vezes de Deus simplesmente se revelar à humanidade, como que dizendo: eu não estou fora, eu ainda faço parte, eu ainda intervenho, eu ainda causo e faço as coisas acontecerem. Entretanto, quando as pessoas não estão realmente interessadas em Deus, quando elas realmente o objetivo da vida delas não é Deus, elas param no meio do caminho. Não é à toa que tantas pessoas, quando veem a sua vida de alguma maneira começar a dar certo, a organizar, a ter um estilo de vida que seja talvez um pouco menos agoniado, menos depressivo, elas começam a dizer: não dá para eu ir, não dá para eu fazer, hoje no domingo não vai dar para eu ir para o culto porque eu queria ir para a praia, ou porque eu estou precisando de um descanso maior, eu vou dormir um pouco mais. Ou seja, a condição da vida dela com Deus é a condição do seu bem-estar. Não é Deus que elas querem. Elas cultuam o bem-estar, elas cultuam a vida boa. E quem cultua a vida boa, cultua o próprio ventre, não cultua a Deus. O texto fala que naquele lugar, que era um lugar cerimonial, lugar de lavagem, lugar de purificação, um lugar do derramamento, o lugar onde os sacerdotes pegavam a água que eles iam purificar as oferendas, iam purificar até a si mesmo. Esse lugar de transição até a presença de Deus era o lugar onde ficava a multidão. Não é à toa que Jesus diz: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Não é à toa que em toda a história do cristianismo sempre houve muitos adeptos, mas tão poucos discípulos, pessoas que realmente digam: eu quero é Deus, em que circunstância for, mesmo que a vida vire pelo avesso, mesmo que eu tenha tormento e dor, o que eu quero é Deus, como fez Jó, no meio da sua agonia, no meio do seu sofrimento. Ele falava para os seus amigos: vocês não sabem o que dizem, o que eu quero é comparecer perante Deus, eu quero é falar com Ele, eu quero é saber da minha causa diante dEle, não diante de vocês. Aleluia. É isso, irmão. Versículo 4 diz: todo mundo esperava que o anjo descesse agitando a água, para que entrasse no tanque, e assim teria de alguma maneira seu problema, sua doença, sua situação resolvida. Essa palavra anjo, toda a Bíblia, o anjo é um enviado, ou seja, é um emissário divino que vem com uma missão própria, seja falar alguma coisa, alguma notícia, ou seja fazer algum movimento, alguma coisa que Deus quer fazer na terra. Posso destacar uma coisa a você, que Deus quer usar você como seu servo, como um santo de Deus na terra, mas Deus tem os seus próprios emissários, tem os seus próprios servos, anjos que são bem mais qualificados do que nós para adorar a Deus, para servi-lo, e que farão com certeza qualquer obra de Deus mais bem feita do que qualquer um de nós. Em outras palavras, Deus jamais vai precisar de fato de nós. Deus não precisa de mim para pregar a sua palavra, Deus não precisa de mim para pastorear a sua igreja, Deus não precisa de mim para fazer absolutamente nada. Eu poder ser usado por Deus é o meu grande privilégio, porque na hora que Deus quer, Ele usa seus anjos, e Ele usa os seus anjos de forma muito mais eficaz do que quando a gente se dispõe. Vou dizer assim para você, de certa forma, uma forma mais diferente de dizer isso, mas nós, para fazermos a obra de Deus, damos muito mais trabalho a Deus do que seus anjos.
E se fosse para a gente pensar assim, a maneira mais fácil de fazer e a maneira mais bem feita de fazer a obra de Deus, certamente Deus descartaria todos nós e diria assim: rapaz, estou cansado, você dá trabalho demais, você é teimoso demais, sua cabeça é dura demais, sempre você quer do seu jeito. Sabe uma coisa? Eu tenho gente que faz melhor, mais bem feito, mais rápido e faz com mais precisão, então eu vou fazer com meus anjos em vez de fazer com você. Por isso eu poderia dizer assim, que é um privilégio não só ser servo e ser usado, mas sobretudo poder dizer para Deus: do teu jeito, Senhor, não do meu jeito, não da minha maneira, não do jeito que eu pretendo, mas do teu jeito. É bom ser usado por Deus da maneira de Deus. O texto diz para nós que todo mundo estava esperando o anjo, porque o anjo era eficaz, ele fazia, e todo mundo ali estava esperando. A gente vai ler no Novo Testamento depois, lá à frente, que essas intervenções angelicais, elas faziam parte da cultura antiga, e não poucas religiões daquela época adoravam anjos. Com isso eu quero só fazer uma referência de que essa presença de Deus angelical intervindo na história, ela não se dá só em Israel, ela se dá em todo canto, porque Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre, os seus sinais e maravilhas da sua presença se dá espalhada por toda a terra. Glória a Deus. O que estava acontecendo aqui, segundo Calvino, desse anjo mexer a água para que houvesse milagre, era como se uma preparação de Deus estivesse acontecendo para a vinda de Jesus. Você vai lembrar que nos últimos 400 anos da história humana, aqui nesse texto, os últimos 400 anos, Deus não enviou nenhum profeta, Deus não enviou nenhum sacerdote a mando dele. Ou seja, durante 400 anos eles não tinham na terra testemunho humano da presença de Deus. Então veio João Batista, que preparou o caminho, mas também viam os anjos que mostravam para a humanidade, mostravam para Israel que eles não estavam abandonados, que Deus não fazia descaso, que Deus estava presente, não usando os homens, mas estava presente usando anjos para a glória de Deus. Aleluia, amém. Então lá, esperando, na hora que a água se mexia, talvez ninguém via o anjo, provavelmente não, mas eles viam a água se mexendo, e aquela água que se mexia, então era a hora de se entrar e ser curado. Quem não quer ser curado? Quem não tem seus motivos próprios para dizer: Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso da tua intervenção, preciso que o Senhor faça alguma coisa diferente na minha vida, preciso na vida do meu filho, Senhor, preciso na vida da minha esposa, Senhor, eu preciso de um milagre no Brasil, preciso de um milagre, Senhor Deus, na história, meus traumas. Quem não precisa de um milagre? De certa forma, então, todos nós estamos esperando um anjo que desça do céu e mexa as águas, a fim de que a gente seja curado. Acontece que o texto não é para falar de anjo, o texto é para falar da visitação do Filho de Deus. E quando Jesus chega ali, ele destaca no meio de uma multidão um homem que estava há 38 anos na mesma situação. O texto então passa, em vez de descrever agora a situação contextual, ou seja, a situação do lugar, do ambiente, o texto agora começa a focar na situação de um homem específico. Aquele homem está há 38 anos no leito. 38 anos é a vida de uma pessoa. A gente não sabe dizer qual a idade desse homem, mas o que a gente sabe dizer é que ele faz 38 anos que ele espera que alguma coisa nova aconteça na vida dele, que alguma coisa mude o estado e as circunstâncias da vida dele. Queria dizer para você uma coisa, irmãos, a respeito disso. A verdade é que a vida da gente me parece ser uma vida de constante insatisfação. E é claro que a gente tem coisas fora do lugar que precisam ser colocadas no lugar a fim de que a vida seja melhor.
Mas o que é impressionante é que não importa quanto tempo dure uma situação difícil na vida da gente, me parece que a gente nunca consegue se adaptar à circunstância e finalmente glorificar a Deus no meio da dor, no meio da provação, no meio da situação ruim, no meio da situação difícil. A única coisa que a gente quer é sair dela. E poderia dizer que nossa sociedade hedonista, do jeito que é uma, vou usar o termo que é usado aí fora, é uma sociedade do mimimi, que não aguenta nada, não aguenta pressão, não aguenta dor, qualquer coisa já tem que ter um subterfúgio, tem que ter um comprimido, tem que ter alguma coisa que alivie o embaraço. Essa sociedade tão despreparada para a dor, ela é justamente a que está sucumbindo mais. É essa sociedade que faz adolescentes se suicidarem. Essa mesma sociedade que faz pessoas, às vezes com sucesso na vida, se matarem. Essa mesma sociedade que faz com que pastores que pregam e ensinam se matarem. Ou seja, é uma sociedade que nunca aprende a passar pela dor. E passar não apenas pela dor esperando por um dia melhor, mas passar pela dor adorando e glorificando a Deus no meio do caos. 38 anos e esse homem ainda continua lá. Quantas vezes esse homem intentou descer as águas, mas ele mesmo declara para Jesus: não tem jeito, não tem jeito. Toda vez que eu penso em ir, outro vai na minha frente e a coisa se resolve para o outro. Para mim nunca se resolve. Essa circunstância difícil remonta à nossa própria história. Ou seja, nós não conseguimos simplesmente passar adiante no meio do caos. Nós não conseguimos chegar e dizer para Deus: seja bendito o teu nome, Senhor, no meio da violência que eu vivo. Seja bendito o teu nome no meio do caos de Recife. Seja bendito o teu nome no meio das provações e das privações com as quais eu tenho que lidar. Seja bendito o teu nome porque eu estou passando pelo perrengue. Seja bendito o teu nome. Difícil. É difícil. O que é que a gente quer? A gente quer uma solução. Deus, por favor, faça um negócio aqui. Faça um negócio aqui. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. E a gente passa anos dizendo: eu não aguento mais. Queria que você acompanhasse comigo a linha de raciocínio. Deus ama você, amém? As coisas que não estão dando certo, elas são ausência de Deus? Elas são desprezo de Deus? Como você lida então com a situação que diz para você que a vida não pode ser boa, não está tão boa quanto deveria estar? Porque você pode dizer: não, olha, eu creio em Deus, eu acho que Ele me cuida, Ele cuida muito bem de mim, mas essa situação com a qual eu estou vivendo
Não foi Deus nem que provocou, na verdade foi um erro meu lá do passado. Ou então você diz, é um erro do sistema, do Estado, do governo. Ou então você diz, é um erro da família, não foi nem meu, mas agora estou pagando o pato. Vê só, irmão, você pode até justificar, explicar as circunstâncias, mas em última instância, lá no fundo do seu coração, a sua insatisfação, mesmo que seja contra o Estado, mesmo que seja contra você mesmo, mesmo que seja contra seus pais, sua família, a sua insatisfação é contra Deus. Em última instância, a nossa insatisfação declara em voz alta diante dos céus: Deus não é bom o suficiente comigo. Deus não cuida de mim como Ele deveria cuidar. Deus não me ama como eu acho que Ele deveria me amar. Porque se Ele fizesse o que Ele tem que fazer, que é cuidar de mim, essas coisas não estariam acontecendo, pelo menos não estariam acontecendo há tanto tempo, porque 38 anos é muito tempo, ou não é, irmão? Então eu queria que você entendesse que muitas vezes, essa ânsia que a gente tem de que as coisas mudem, essa insatisfação na alma, essa queixa contra a dureza, ela não é apenas uma questão circunstancial, mas é um modo de vida. Isso se estabelece como uma cultura na alma, dizendo para você assim que você tem que viver, reclamando, achando ruim, protestando, insatisfeito, dizendo não, tem que ser diferente, tem que ser diferente, tem que ser diferente. Com isso eu não estou dizendo que, claro, você tem uma oportunidade, tem um milagre, tem uma coisa que Deus pode fazer, que pode mudar. É claro que você queira, e é bom que queira mesmo, que as coisas mudem em direção a melhor. Entretanto, quando a gente passa 38 anos numa situação, que a gente nunca vê solução para ela, e a gente continua de alguma maneira inflamado contra aquilo, tem alguma coisa errada no coração. Não é só no corpo, mas é na alma, é no coração, dizendo, rapaz, eu não me adapto não, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu não suporto, isso aqui. Levanta a mão para o céu e diz, glória a Deus, Senhor, seja bendito o teu nome, faça do jeito que o Senhor quiser, eu quero me alegrar e me contentar no Senhor, mesmo que eu continue coxo, mesmo que eu continue na cama, mesmo que eu continue desempregado, mesmo que eu continue com problema na família, mesmo que eu continue tendo problema com meu filho, mesmo que eu continue tendo problema com minha esposa, Senhor, seja exaltado o teu nome, glorifica o teu nome na minha vida, Senhor, seja honrado no meu viver. 38 anos, Jesus olhou para ele e fez a pergunta que eu acho que é que Jesus faz para mim e para você: por que é que você está aqui? Veja, versículo 6 diz assim, queres ser curado? Essa é a pergunta que Jesus faz para ele. Mas está óbvio que aquele homem está ali porque ele quer ser curado. Mas é porque aquilo virou costume, irmão. Esse negócio de já virou costume, 38 anos virou costume. É reclamar por reclamar. Agora pode acontecer o que for, pode acontecer o que der certo, mas agora já me acostumei, agora eu vou reclamar mesmo. Não quero nem saber o que é que está acontecendo, eu só quero é chiar, pronto. É assim. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, se tem uma coisa que destrói a vida do ser humano, é queixume, é murmuração, é gente que não tem nada que lhe agrade, vive de carrancudo e vive mal. Impressionante, porque isso se transfere para tudo, é na vida, a pessoa vive... Você fala, tudo bem, está tudo bem, mas aí pá. Nunca está bom o suficiente. Virou costume. Então Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Sinceramente, para que, irmão, Deus ajeitar a vida da gente? Para que Deus dá um emprego para a gente, um emprego melhor? Para que Deus dá condições para a gente pagar as dívidas? Para que Deus dá condições para a gente física, de a gente viver um pouco melhor? Para quê? Para que Deus vai fazer isso? Olhando para a glória dEle, olhando para a majestade dEle, se o que a gente muitas vezes quer é simplesmente manter o hábito de
queixar-se. Para quê? Porque vai resolver uma situação, outra você vai dizer está fora do lugar. Ou não? Você ajeita uma parte, aí você diz, agora isso aqui está não sei não, isso precisa melhorar, isso aqui não tem jeito, não é assim? 38 anos, então Jesus pergunta para ele, essa pergunta que parece ser ridícula, mas é a pergunta que precisa ser feita mesmo. É verdade que você quer cura? Você quer ou isso é só costume? É só costume? Porque ser curado não é você pegar o leite e andar. Ser curado é você aprender a viver com Deus. Ser curado não é ter soluções para a vida. Ser curado é aprender que Deus é a solução da vida. E aprender a viver com Deus e para Deus de maneira harmônica com Deus e os seus desígnios. Isso é ser curado. Você quer ser curado? Ou você quer simplesmente que as situações mudem e se tornem favoráveis a você? O enfermo respondeu, versículo 7, veja. O enfermo respondeu, Senhor, eu sou só. Tem ninguém por mim não. Ninguém me põe lá não. Esse cara é um queixoso. É um queixoso. Tem ninguém por mim não. Se eu não fizer a minha parte, como é que o senhor acha que eu vou viver feliz, hein? Claro que eu quero ser curado, mas não tem ninguém por mim não, Jesus. Não tem ninguém por mim não. É por isso que eu estou abusado assim, não tem ninguém por mim não. Minha família me ajuda, tal, mas não tem ninguém que faça por mim não. Se eu não fizer, ninguém faz não. Amém, irmão? Amém? Esse cara está brabo. Versículo 8. Então Jesus lhe disse, menino, levanta teu leito, toma o teu leito e anda. O homem se viu imediatamente curado, tomou o leito e pôs-se a andar. Vê só, eu queria que você prestasse atenção como a narrativa vai colocando. A situação era o homem. Primeiro ele falou sobre o cenário, o local onde as coisas estão acontecendo. A gente já entendeu, é um contexto de culto, é um contexto de adoração, é um contexto de vida com Deus. Nesse cenário, aí ele coloca foco no homem. E aí ele começa a mostrar como é a situação do coração desse homem. Não apenas as suas circunstâncias físicas, mas como está o coração dele. Agora que ele mostrou o coração do homem, que agora Jesus começa a dizer, vai para uma vida diferente, por isso pega teu leito e anda. O texto diz para nós, veja o que diz aqui, versículo 9, o finalzinho. E aquele dia era sábado. Agora a história está mudando para um outro direcionamento. Circunstância, coração do homem, agora está falando quando isso aconteceu. Quando aconteceu? Aconteceu num sábado. Ou seja, o sábado era o dia do Shabá. O Shabá era o dia do descanso, era o dia de você santificar ao Senhor, era o dia de você entregar sua vida a Deus, de você viver de forma harmônica com o ritmo de Deus. Deus trabalha 6 dias, no 7º ele descansa, então esse é o processo no qual você vive. Você trabalha no ritmo de Deus. O que Deus está fazendo é o que você faz, esse é o ritmo. Então ele está dizendo isso, o texto está dizendo para nós isso. Aquele ali era o dia de Deus, era o sábado. Vê só, por que isso é importante? Porque a partir daqui a narrativa diz respeito à questão do sábado. Como esse homem que tem o seu problema solucionado, ele vai lidar com a vida de Deus, não com a cura, mas com a vida de Deus, porque esse é o ponto. Ou seja, Jesus vai, salva você, tira você do império das trevas, tira você do pecado, começa a organizar a sua vida, e o ponto definitivo é como você vai viver agora com essa nova vida que lhe foi dada, uma vida onde Deus opera milagres. Como você vai viver com isso?
porque agora não é mais o seu dia, é o dia do Senhor. Agora não é mais a sua vida, é a vida de Deus. Agora não é um dia qualquer, é o dia do sábado, é o dia do descanso, é o dia de você pôr a alma em Deus e dizer: Deus, cuida de mim. Mas o texto fala para nós, versículo 10, por isso, vê só, por causa do sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Vejam o que ele respondeu, versículo 11: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leite e anda. Presta atenção, esse cara, ele vive a vida dele culpando os outros. Os problemas dele não diz respeito a ele não. Ele diz assim: eu estava aqui 38 anos, mas ninguém me bota lá para poder ser curado. É essa vida que eu vivo, ninguém é por mim não. Agora, dia de sábado ele é curado. Jesus diz: agora vive a vida com Deus e caminha no dia do Senhor, caminha com Deus. Aí, aqueles circunstantes judeus, todos cerimonialistas, ritualistas, gente que não vive para Deus, mas vive simplesmente para o ritual religioso, para as cerimônias, chegam para ele e falam assim: olha, o que é que você está fazendo? Você não pode estar carregando seu leite no dia de sábado, isso aí é contra Deus. E o que é que ele responde? Ele fala assim: rapaz, não é culpa minha não, eu estava lá no meu canto, 38 anos, estava deitado lá, ninguém nem cuidava de mim, nem nada, mas chegou um cara lá, olhou para mim e falou assim: pega o leite e anda, o que é que você acha que eu vou fazer? A culpa é dele, amém, irmão? Agora eu estou andando, estou pegando meu leite, a culpa é dele, não tem nada a ver com isso, fez um milagre em mim, mas agora eu estou fazendo isso aqui porque ele disse, e então a culpa é dele, amém? Você entende o que eu estou falando? Será que você percebe que esse homem não tem uma relação com Deus? Ele só tem uma relação consigo mesmo, ele só tem uma relação com aquilo que ele quer de benefício de Deus. O que esse homem deveria dizer é: eu estou com uma nova vida agora, e essa nova vida agora me faz caminhar numa vida de Deus. O dia do Senhor me ensina que o ritmo da vida é o ritmo de Deus. O dia do Senhor não me ensina a viver a vida eu operando ela, mas me ensina a vida fazendo descansar no Senhor. Por isso o Shabá, por isso o dia de descanso, para eu aprender na minha alma a viver descansando no Senhor, em vez de viver tentando fazer a vida acontecer. Esse homem pegou o leito, ele poderia dizer: eu simplesmente estou vivendo a vida de Deus agora. Não me censure porque eu vivo a vida de Deus agora. Eu sou testemunha do milagre de Deus. Mas não, ele diz assim: se você tem alguma coisa para reclamar comigo, reclame com ele, porque a culpa é dele, não tem nada a ver com isso não, eu só estou aqui obedecendo. Vou dizer uma coisa para você: quando Deus chama eu e você para viver a vida no altar, para viver a vida de dependência, Deus, vez por outra, vai nos colocar numa situação apertada, das pessoas não entenderem, das pessoas às vezes pressionarem a gente, de muitas vezes a gente simplesmente ter que calar a boca e dizer: Deus, eu dependo apenas de Ti, e continuar feliz porque depende do Senhor. Mas o que acontece tantas vezes é que a gente simplesmente explica a nossa vida, muitas vezes culpando a Deus. Eu estou assim por causa de Deus. Eu estou passando essa miséria por causa de Deus. Eu estou passando esse renhido, esse aperto por causa de Deus. Quantos missionários fazem isso? Chegam e dizem assim: eu estou assim por causa de Deus. Não, não é por causa de Deus. Não é por causa de Deus. Deus está cuidando de você. Deus está amando você. Quantos pastores se desesperam no seu ministério, porque dizem assim: eu fui para o ministério por causa de Deus. Não, não é Deus que está fazendo a coisa dar errado, não é Deus que está produzindo mal a você. O que tem produzido mal é o seu coração, porque nas circunstâncias ruins, quando você está vivendo para Deus, a vida é boa por causa de Deus, e não porque as coisas estão dando certo.
Um coração grato não culpa Deus pela desgraça. Um coração grato diz: eu estou vivendo na suficiência dEle, eu estou feliz com a sua boa mão, eu estou feliz com aquilo que Ele produz na minha alma, conquanto as coisas ainda estejam difíceis. O texto fala para nós que Ele falou assim, foi Ele disse para mim: toma o teu leite e anda. O versículo 12, perguntaram-lhe eles: diz o nome. Quem é esse que te disse isso? Diz o nome. Fala para a gente, quem é o infame? Veja, irmãos, a narrativa do texto não está deixando brecha para a gente achar que quando o homem disse assim: olha, foi Jesus que me mandou pegar o leito, que ele está honrando Jesus. Mas ele está culpando Jesus porque ele foi visto como se estivesse fazendo errado. Aí ele culpa Jesus. Porque esse homem, ele não sabe viver uma vida grata, uma vida de satisfação na presença de Deus. 38 anos no leito e ele vive reclamando. Agora curado, a culpa é do outro. Esse homem não sabe simplesmente dizer: seja bendito o Cordeiro, seja bendito aquele que me deu a vida eterna. O texto diz para nós assim, versículo 13: mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Versículo 14, por favor, dê uma olhada. Mais tarde, ou seja, passou esse negócio, o homem está no templo, finalmente ele entrou no templo. Mais tarde, Jesus o encontrou lá no templo e disse para ele assim: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que eu vou comentar, isso aqui é o comentário que eu li em Calvino, que para mim foi o melhor. Qual é a coisa pior que pode acontecer com esse homem? Ele voltar para o leito? Não. A coisa pior que pode acontecer com esse homem é a sua alma permanecer no leito. Essa é a coisa pior. O que Jesus está dizendo para ele é: você preste atenção no que você está fazendo com a sua vida, homem. Deus organizou você, Deus salvou você, Deus tirou você da sua situação de cativeiro, mas você continua como uma pessoa que culpa, que a culpa é do outro, que o problema é do outro, insatisfeito, queixoso, você continua. Olha, toma tino, para com esse tipo de vida, para que não aconteça uma coisa pior. Será que a gente podia ouvir essa palavra também? Porque se tem uma coisa que a misericórdia de Deus quer alcançar a gente, quer fazer com a gente, é transformar o nosso coração num coração feliz, dependente, satisfeito, pleno. A graça de Deus que nos salva, ela transforma a gente de uma podridão de lama em uma pessoa santa e justa, com uma vida reorganizada por meio do poder do Espírito Santo. Essa nova vida, que é a vida do Filho de Deus, ela é uma vida bonita. Não é que não tenha luta, tem muitas lutas, mas ela é uma vida bonita. Mas se a gente é salvo, é transformado, e o resultado disso é a gente viver ainda em queixa, em murmúrio, em lamento, e o tempo todo culpando os outros pelas nossas próprias faltas ou pelos nossos próprios atos, insatisfeito, queixoso. O que Jesus está dizendo é: você vai chegar num estado pior do que o de antes, porque antes você estava na beira do templo, antes você estava na margem da adoração,
Antes você ainda não conhecia o poder de Deus, antes você era desejoso que sua vida se ajeitasse, mas agora que Cristo salvou você, agora que Cristo transforma a sua história, agora que existe um milagre em operação, em curso, e agora que Deus diz para você: anda carregando o teu leito, anda no dia de sábado, anda na experiência vivificadora de andar com Deus, anda descansando a alma diante de Deus, aprenda a viver satisfeito, aprenda a elogiar, aprenda a ser grato, aprenda a dizer bendito seja o teu nome, aprenda a se colocar em reverência, se submeter a Deus, aprenda a dizer: a minha vida é tua, nas tuas mãos eu te dou e entrego o meu descanso no teu altar, Senhor. Aprenda. Em vez de você ainda viver murmurando, ainda viver dono do seu nariz, ainda viver queixando-se contra a esposa, contra filho, contra a igreja, contra o emprego, contra o Estado, contra o Brasil, contra seja lá o que for, para que não aconteça coisa pior, aprenda a ser grato, fica feliz, para que não aconteça coisa pior. Amém, irmão? Que amém foi esse? Aprenda para que não aconteça coisa pior. Daqui por diante, eu não vou tratar agora, mas daqui por diante o texto vai falar sobre como Jesus vive a vida do Shabá. Ou seja, Jesus entregou o Shabá para aquele homem. Eu vou tentar dizer de outra forma. A palavra Shabá, a palavra hebraica, que é traduzida como sábado, mas ela significa descanso. Só isso, descanso. Não é sábado no dia da semana, mas é o descanso na alma, quando você finalmente tem paz, sossego. Aquele shalom toma você. Pronto. Jesus curou o homem e entregou para ele o sábado. Ele entregou para ele uma vida que é para viver na paz de Deus. Entregou para ele o leito para ele carregar no dia de sábado, dizendo assim: agora você vive uma nova experiência existencial. Não é só a cura, agora você caminha no sábado, agora você experimenta a vida no sábado, no Shabá, nessa experiência de descansar no Senhor. Agora você caminha assim. Entretanto, o homem, na primeira pressão que levou, ele foi, voltou e reclamou. Então Jesus vai lá e agora corrige ele e fala assim: aprende a viver no sábado, aprende a viver descansado, para de viver queixando-se, para de viver murmurando, para de viver o tempo todo dizendo que a vida está ruim, aprende a viver no sábado. Daqui do versículo 15 em diante, a história é Jesus falando que ele próprio vive no sábado. Ele vive na experiência de Deus é quem faz, e ele opera o que Deus está fazendo, ou seja, ele vive descansado em Deus. Eu quero falar sobre isso na próxima semana, mas hoje eu já estou introduzindo. Então, se você puder, durante a semana, você para e pensa um pouquinho, ouve de novo esse sermão, tira ideias melhores, talvez, ouvindo isso, porque semana que vem eu quero começar a falar com você sobre essa experiência, viver no sábado, viver no Shabá. Quando a gente aprende a descansar a alma, o coração, em vez de viver murmurando, viver acostumado com a paralisia do coração, a gente começa a caminhar carregando leito, a gente começa a viver a experiência nova, a experiência de Deus em nós, a esperança da glória. Amém. Convidar o louvor para vir para cá, para a gente cantar ao Senhor. Enquanto isso, eu queria perguntar a você está cansado, irmão? Está cansado? Está com a vida embaraçada, cansado? Aí você chegou aqui nesse culto hoje falando assim: eu estou cansado, eu estou bem cansado, estou cansado da vida. Eu sei o que é isso, eu sei. Teve uma época na minha vida que eu pedi a Deus para morrer. Literalmente, eu pedi a Deus: Senhor, me mata, eu não quero mais não. Estou pedindo arrego, estou fora, Senhor, eu não aguento não.
Cansado. Cansado. Você está cansado, irmão? Está fora do lugar, você está o tempo todo, uma insatisfação que não para. Chega na igreja, chega em casa, chega na família, chega no trabalho, uma insatisfação. Está cansado? Está cansado? Eu queria convidar você hoje a pegar seu leito e andar. Convidar você a começar a caminhar os seus processos, caminhar a sua cura no descanso do Senhor. Chamar você para pegar seu leite e andar. Está na hora de você começar a se levantar, irmão. E parar de reclamar. E começar a dizer, não, eu carrego meu leito. Eu carrego meu leito. Não é mais ele que me carrega, não. Sou eu que carrego ele. E eu carrego no Shabá. Eu carrego descansando no Senhor. Vamos orar. Ó Deus, Tu és o nosso Deus forte, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso. Tu és o Jeová Nissi. Tu és o Senhor que cura toda dor. Na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer. O Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Por isso, Deus, nós clamamos a Ti, que nos vivifique. Tira-nos, Senhor, da letargia. Tira-nos desse tipo de vida que é murmurante o tempo todo. Parece que o caos é maior do que a Tua presença. Parece que a falta é maior do que a Tua provisão. Parece, Senhor Deus, que o diabo é maior do que o Teu Santo Espírito. Parece, Senhor, que os homens são maiores do que todo o Teu poder. Então eu te peço que mude isso no nosso coração. Faz-nos crer, Senhor, faz-nos levantar, faz-nos pegar o nosso leito, e em vez de deixá-lo carregar-nos, que a gente carregue ele, Pai, de volta para Ti. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém.